Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui, onde nós vamos falar um pouco mais como colocar a tecnologia, a inteligência artificial e outros recursos para trabalhar a seu favor e alavancar a sua carreira. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas tecnologias que são ainda um mistério para muitas pessoas, mas que elas devem se tornar cada vez mais comuns no dia a dia de cada um de vocês. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: essas tecnologias, elas foram treinadas utilizando dados de internet, usando informações que estão disponíveis publicamente. Isso não significa que elas são donas da verdade, então entendam isso, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Essa tela aqui, então, nós estamos na versão 3.5, não precisa ser a versão 4, não precisa pagar por isso. Aqui já vai trazer recurso bem interessante para você no seu dia a dia. A primeira pesquisa aqui que a gente vai fazer é: como é que eu posso achar formas diferentes que essas empresas dão nome para essas posições e procurar mais efetivamente? Como é que eu consigo encontrar essas vagas? Porque se eu só fizer a pesquisa como operador de produção, talvez eu deixe de ver vagas que a empresa chama com um nome diferente. Então, a gente vai usar, por exemplo, esse prompt aqui que eu vou digitar para fazer essa pesquisa, tá? Então, vamos lá. Eu gostaria de uma lista de nomes que as empresas usam para tomar o cargo de operador de produção. Fazendo uma modificação aqui: nomes alternativos que as empresas usam para chamar o cargo de operador de produção. Vamos ver o que ele traz de volta? Então, vocês estão vendo aí o resultado que ele trouxe para mim. Auxiliar de produção, legal, eu acho que é uma posição relevante. Operador de máquinas, assistente de fabricação. Então, você coloca um alerta para operador de produção, um alerta para auxiliar de manufatura, para auxiliar de fabricação. Olha só, você já está triplicando a quantidade de vagas que você vai receber no seu e-mail e que você pode se candidatar, tá? Vai te ajudar bastante com esses perfis. Se a gente abrir aqui no Google, eu já fiz essa mesma pesquisa e no prompt eu coloquei: poderia me gerar uma lista de outros nomes que são dados pelas empresas para o cargo de auxiliar de produção? Ele foi um pouco mais objetivo, tá? Então ele falou assim, ó, tem os sinônimos, esses daqui são exatamente a mesma coisa: ajudante de produção, assistente de produção, operador de produção, braçal, operador de máquina, montador, e aí vai. Ele traz bastante variações aqui que você pode empregar para fazer os seus alertas, para fazer as pesquisas das suas vagas. Tudo bem? Que mais que a gente consegue tirar de útil aqui? Às vezes eu vejo, por exemplo, a função de uma vaga, a descrição de uma vaga, e eu tenho alguma dúvida sobre qual que é o tipo de trabalho que precisa ser realizado por aquela vaga. Então, eu vou pedir aqui para ele explicar para mim exatamente o que faz esse operador, tá? Preciso de uma descrição de cargo para operador de equipamento. Ele está produzindo aqui, ó, por exemplo, as responsabilidades: operar diferentes tipos de equipamentos industriais, realizar ajustes de configuração dos equipamentos, conservação e limpeza dos equipamentos,
Então ele vai me trazer aqui, ó, o famoso job description dessa vaga. E uma dica, pessoal: a maior parte dos líderes não tem pronto, o RH já não deixou ali um job description preparado, ou muitas vezes o job description está desatualizado, ou em muitos casos ele nem existe ou nunca existiu. E aí o pessoal faz o quê? Os mais espertinhos vêm aqui, manda gerar exatamente isso que a gente acabou de fazer. Então vem o resumo do cargo, é isso que vocês vão ver lá na descrição da vaga, vocês vão ver as responsabilidades e vão ver os requisitos para essa vaga. O que isso significa? Bom, então vale a pena para mim olhar essa descrição e ver como eu consigo melhorar o meu perfil. Nesse caso, por exemplo, a gente vê aqui manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos. Vou pegar esse caso aqui do item 4, né? E isso de acordo com a orientação dos fabricantes, normas de segurança. Bom, se eu quero me desenvolver, se eu quero crescer na minha posição para um cargo um pouco mais elevado, eu preciso me aprimorar nisso, eu preciso ser excelente nisso. E aí, aqui, por exemplo, manutenção preventiva. Será que eu tenho essas noções? Será que eu estou me dedicando a adquirir essas competências? Será que eu tenho noção de quais são as normas de segurança que estão ali no meu dia a dia? Conhecer isso vai fazer o diferencial para que você se alavanque, para que você cresça e se desenvolva profissionalmente. No caso de profissões um pouco mais técnicas, né, eu vou pedir aqui, por exemplo, um técnico em mecânica. Qual seria o job description dessa vaga? Mecânica diesel. A sua empresa, por exemplo, tem essa vaga, existe mecânico diesel e você tem interesse em se tornar um. Aqui ele já vai trazer nos requisitos. Primeiro, você precisa uma formação técnica em mecânica diesel ou mecatrônica ou área relacionada. Tem pessoas que entram nessa área e nunca tiveram essa formação técnica, mas isso vai facilitar a sua vida. Vai deixar tudo mais simples se você tiver essa formação técnica. Ter experiência comprovada, que já é um pouco mais difícil, mas você pode se oferecer, por exemplo, na empresa para ajudar a tirar dúvidas, a conhecer, a fazer um bate-papo com pessoas dessa área e começar a criar o seu networking com essas pessoas. Isso vai facilitar um pouco o seu processo de transferência, migração de área. Ter conhecimentos sólidos em injeção de combustível. Então, aqui, ó, já é um curso que existe no mercado sobre injeção diesel. Como é que eu faço? Então, vou me preparar, vou procurar, por exemplo, o Senai, outras instituições, para mim aprender sobre isso. Então, a ferramenta, pessoal, ela vai te ajudar a ter informações sobre o cargo, ter informações sobre possíveis variantes daquele cargo e, principalmente, como se preparar para aquela posição. Vou dar um outro exemplo aqui que vai simplificar um pouco mais essa descrição do que é esperado de você que está querendo construir essa carreira, por exemplo, como mecânico diesel. Vamos lá. Poderia me gerar um plano de aprendizado para que eu me torne um mecânico diesel. Agora, ele está fazendo um pouquinho diferente. Antes a gente pediu uma descrição, um job description daquela posição, daquele cargo. Agora ele está fazendo para você um plano do que você deveria fazer para que você se torne um mecânico diesel. Vamos dar uma olhada aqui junto? Então, as recomendações. A primeira é obter uma educação formal, curso técnico, curso profissionalizante, cursos de Udemy, cursos de Senai. Existem diversas escolas que vocês podem utilizar para obter essas formações que ele está apontando aqui. Adquirir conhecimento básico. Então, desde já, pode pegar livros, materiais, blogs, vídeos, né? Fazer um estágio, aprendizado prático. Esse é um exemplo, tá? Eu passei por isso, tá, pessoal? Sabe aquela história de você chegar ali na oficina da esquina e lavar a peça? Fala assim, consegui uma vaga para você trabalhar lá com o Zezinho lá da oficina da esquina
e você chega lá e você vai lavar a peça. Mas ali vai te dar experiência, ali vai te dar aprendizado prático, você está perto de pessoas que trabalham com isso, então não se ofenda por esse tipo de coisa. Isso vai te abrir outras portas. Então, é importante que você se insira nesse universo, é isso que ele está dizendo para você. Traz aqui certificações que valeria a pena, habilidades que valeria desenvolver. Mas aí surge uma dúvida. Eu gostaria de saber, por exemplo, lá do item 1, que a gente falou sobre educação formal, onde é que eu poderia ter essas informações? Onde é que eu poderia fazer esses cursos? Eu não conheço. Para mim, isso é um mundo desconhecido. Eu venho aqui, escrevo. Poderia me dar mais detalhes sobre o item 1? Está trazendo aqui algumas informações que são bem interessantes para você. Vou pegar aqui esse exemplo, o currículo do programa, né? O que deveria ter lá no material que você vai aprender? Mecânica automotiva, mecânica diesel, injeção de combustível, injeção direta, injeção indireta, outros sistemas aqui, bomba de compressão, de alta pressão, sistemas de transmissão, sistemas de arrefecimento. Então, ele trouxe para você mais detalhes do que seria uma formação ideal. Então, basicamente, pessoal, a gente conseguiu ver nesse vídeo quais seriam, por exemplo, outras vagas, nomes que seriam sinônimos da vaga que eu trabalho, nomes que poderiam ser utilizados para fazer alertas, pesquisas. A gente viu aqui, por exemplo, o que seria a descrição de uma vaga, o que se espera daquela vaga, daquela posição, como é que eu posso me preparar? Então a gente começou a forçar o ChatGPT a gerar conteúdo para a gente, explicando sobre o que faz, por exemplo, um mecânico diesel, o que ele deveria estudar, quais são os canais que ele poderia obter essas informações, né? Com isso, pessoal, vocês conseguem estar mais preparados, vocês conseguem saber exatamente o que vai ser esperado de você numa determinada posição, numa determinada empresa, o que faz aquele cargo, como é que eu posso estudar, me preparar para alcançar essa posição. Bom, espero ter ajudado vocês a começarem a usar essa ferramenta, que ela é muito rica, ela vai trazer muita informação para vocês. Novamente, não confie nela como se fosse um oráculo que sabe tudo, mas ela vai te ajudar bastante a ter noção exatamente sobre aquilo que está sendo falado. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo tempo de vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil, e aí a gente vai se falando nos próximos vídeos dessa série. Até mais!